Eu tava no primeiro ano do ensino médio e a escola pegou e fez um passeio com todos do ensino médio. Só que nós tínhamos que levar a autorização em 2 dias para poder se organizar. Iam 3 ônibus pro passeio. E como eu sempre deixei tudo de última hora, eu acabei entregando na hora H, no mesmo dia do passeio. Então, como as pessoas que já tinham confirmado iam nos ônibus, nos primeiros ônibus, eu acabei indo no ônibus, no último ônibus, no ônibus de trás. Então eu não fui com os meus amigos, com as pessoas que eu conhecia. E olha que eu conhecia muita gente na escola. E eu sempre fui assim, aquela garota que gostava de sentar no fundo do ônibus, fazer barulho com a galera, ser animadona. Então quando eu entrei no ônibus não tinham muitas pessoas, eu já fui direto pro final e sentei lá na última cadeira, no cantinho da janela. E fiquei com meu foninho de ouvido, né? Tava lá, tranquilo e tal. E aí entrou um moleque meio estranho. Ele tinha cara de ser bem mais velho e eu nunca tinha visto ele ali na escola. Mas ele poderia ser do terceiro ano ou até mesmo de outro turno, né? Então eu fiquei na minha. O estranho foi que ele chegou perto de mim e perguntou se ele podia sentar do meu lado. Que eu achei diferente, porque tinham vários lugares vazios no ônibus, por que ele queria sentar do meu lado? Então eu tirei meu fone e falei, tá, pode sentar. Coloquei de novo e continuei na minha. Aí ele pegou, cutucou e eu olhei e ele falou, qual o seu nome? Aí eu tirei o fone, né, qual é o seu nome? Eu fui e falei meu nome. Eu tava tão assim, sem assunto, sem vontade de conversar, que eu falei meu nome, nem perguntei o dele, voltei a colocar meu fone e ficar na minha. Aí ele foi, cutucou de novo meu braço, e aí eu tirei meu fone, ele foi e perguntou minha idade. Aí eu peguei e falei, 14. E você? Aí ele pegou e falou, eu tenho 19. Eu assustei, falei, nossa, 19 anos de idade, tá aqui na escola ainda, né? E aí eu fiquei na minha. E aí ele começou a querer puxar assunto e a conversar comigo. E aí eu tava respondendo as perguntas dele. Eu tava assim, completamente na minha, eu não queria papo, sabe? Até porque eu tava um pouco chateada por não ter ido com os meus amigos no ônibus. E aí ele pegou e perguntou pra mim, bem na hora que o ônibus saiu, ele começou a perguntar pra mim, você já viu uma arma? E na hora eu já achei estranho o papo dele, eu falei que não, e ele começou a contar a primeira vez que ele pegou numa arma, que ele já viu tal arma, tal, e que ele atirou com a tal arma e com a bala aqui, não sei o quê. E aquilo foi me assustando, porque eu nunca tive proximidade com pessoas assim, né? E aí ele foi e perguntou se eu já tinha usado drogas. E aí naquele momento eu entrei em choque, eu fiquei assim, sabe? Não, também não. E ele começou a falar todas as drogas que ele já tinha usado e tal. E, cara, eu fiquei com muito medo dele, sabe? Tipo, um cara mais velho sentado do meu lado no fundo de um ônibus, que eu não conhecia ninguém. O ônibus não tava muito cheio, tava vazio porque era o último. E nenhuma professora, na verdade, eu nem conhecia as professoras dentro do ônibus. E eu fiquei muito na minha e eu fiquei com um pouco de medo e tentava puxar outros assuntos para não continuar falando daqueles assuntos dele. Falava sobre alguma coisa que tava passando na hora, só pra ser educada mesmo, sabe? Porque eu tava com um pouco de medo dele. E aí eu falei pra ele que tava cansada e que eu queria dormir um pouco até chegar no lugar, porque eu não tinha dormido direito. E coloquei meu foninho. Quando ele viu eu colocando o foninho, ele me perguntou se eu podia emprestar o outro lado do fone pra ele ouvir música comigo. E aí eu já tava com um pouco de medo, eu fui e deixei, entreguei o fone pra ele. E cara, eu sempre odiei funk, eu nunca gostei, nunca foi minha preferência, sempre gostei de músicas estrangeiras. E aí ele começou a falar que eu tinha um gosto péssimo, que eu não tinha nenhuma música boa no meu telefone. E claro que aquilo já me deu raiva dele, eu já tava com raiva dos assuntos, com ele ficar me atrapalhando no ônibus e ainda vem falar das minhas músicas. E aí ele pegou e perguntou se a gente podia tirar uma foto. E eu falei que não, que claro que não. E ele perguntou por quê. Eu disse que era porque eu não gostava muito de foto. E aí ele pegou e perguntou se eu podia emprestar o meu telefone pra ele tirar uma selfie, porque ele não tinha levado o celular dele. E eu fiquei com um pouco de medo e eu emprestei, sabe? E aí ele pegou e tirou. E aí quando ele tava mexendo na minha galeria vendo as fotos dele, ele arrastou pro lado e viu uma foto que eu tinha tirado no banheiro da escola antes de eu entrar no ônibus, com a blusinha que tava debaixo do meu uniforme. Eu sempre tive o peito grande, a cintura fina, e na hora que eu vi que ele tava vendo a minha foto, eu tomei o celular da mão dele. Fiquei na minha. E aí ele pegou e falou assim, caralho, tu é gostosa, hein, novinha? E, cara, eu achei muito ofensivo. Pode ser que as minhas amigas ou que outras garotas gostariam de ter recebido esse comentário e levaria isso como elogio, mas eu não levei como elogio, porque eu não conhecia aquele rapaz pra ele ter falado comigo daquele jeito. Eu realmente não gostei e me senti, na verdade, assediada, sabe? Até porque ele era muito mais velho, nunca gostei de homens mais velhos, exatamente por isso, por terem a mentalidade mais pra frente.
E não fazia nem um pouco o meu tipo, aquele cara que falava de armas e drogas e, sabe, eu tava aflita já com aquele cara. Eu peguei, falei pra ele me deixar quieta e só falei, valeu, e coloquei meu foninho de novo. E ele foi, colocou o foninho e deitou no meu ombro. E, cara, quando ele deitou no meu ombro, eu achei estranho ele estar aqui no meu ombro, porque eu não dei nenhuma confiança pra ele, sabe, pra ele estar assim. Só que eu fiquei muito quieta na minha e fiquei quietinha. Quando de repente ele passou, a minha perna tava assim, ele veio com a mão dele entre as minhas pernas, foi muito rápido. Ele apalpou a minha vagina e me deu um beijo no pescoço. Sabe, meio que ele tentou me agarrar e passou a mão na minha parte íntima. E naquele momento, eu segurei na mão dele, eu olhei bem nos olhos dele e falei pra ele, olha só, eu não gosto disso, não faz isso, por favor. E aí ele olhou assim e falou assim, tá bom, desculpa. E eu soltei a mão dele e meu olho encheu d'água e eu não queria mostrar pra ele que eu tava com medo. Eu queria fazer um escândalo no ônibus, mas eu não tive coragem.